Eu sou Diana Castro e estou fazendo esse vídeo como um dos vídeos já do Laboratório de Governança, da disciplina de Laboratório de Governança. Como a gente está em regime especial, eu estou adaptando tudo para utensílios domésticos, utensílios que a gente consegue facilmente encontrar, e esse é especificamente sobre utensílios de limpeza e higienização. Então, a boa notícia é que a tecnologia tem nos ajudado muito e que a gente não precisa mais fazer limpeza e higienização à moda antiga, né? Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, a gente usava muito a técnica dos 2 baldes, que ainda é uma técnica usada, por exemplo, recomendada por secretarias de saúde, em postos e tudo. Mas eu ainda via antes da pandemia, mesmo em hospitais de grandes redes, né, em hospitais privados, usando o que a gente chama de técnica de 2 baldes, né, que é com pano de chão, que a gente amarra na vassoura, e um balde com algum produto, algum tipo de sabão, né, ou desinfetante, o outro só com água para fazer o enxágue, né. Então, mas a tecnologia tem evoluído bastante, tem nos ajudado bastante, e a gente pode fazer todos esses procedimentos de forma mais rápida, o que é bastante importante, menos cansativa para quem está trabalhando e principalmente mais segura, tanto para quem está trabalhando quanto para os usuários, né? Porque o que acontece? Se você for pesquisar, por exemplo, a técnica de limpeza de chão com pano de chão, ela não é considerada segura, não é considerada eficaz, né? Na verdade, quando a gente limpa num hotel, uma UH, por exemplo, com um pano de chão, e depois vai para outra, é considerado que a gente só está levando sujeira, né? Ou levando contaminação, que é mais grave. Então, a gente usa tecidos e tecnologias que são um pouco mais seguras, que são mais tecnológicas para isso. Então, a primeira dica são esses panos de microfibra, certo? Esses panos de microfibra, eles já têm uma tecnologia que a sujeira, ele tira a sujeira mais fácil da superfície e também enxágua mais rápido, não precisa esfregar tanto, né? E ele, portanto, é mais higiênico e mais fácil de usar. Então a gente não usa mais a bucha ou a esponja, né, que se usava antigamente, sinalizando, a gente não usa mais aquilo, não usa mais os panos de algodão convencionais, a gente vai preferir os panos de microfibra, que são esses meio peludinhos, e a gente vai usar por um sistema de cores, mais ou menos análogo à sinaleira, né, sinal de trânsito. Então a gente vai usar o seguinte: o verde, né, para principalmente, vamos para banheiro, que é a superfície normalmente mais complicada, né? Então a gente usa o verde para superfícies menos sujas, por exemplo, para a pia, para as maçanetas, para os interruptores, a gente tem que lavar e tem que higienizar interruptor, viu? E a gente vai usar o vermelho, aqui o meu é laranja porque eu não consegui encontrar vermelho, né? Mas fica próximo, a gente vai usar o vermelho para superfícies teoricamente mais contaminadas, como principalmente o vaso sanitário e a lata de lixo. Aliás, tem que lembrar, né, que tem que lavar e higienizar a lata de lixo todas as vezes que você fizer a higienização do banheiro, certo? E a gente vai usar o azul para vidros e outras superfícies que a gente só para polimento. Então o azul ele não entra, né, na lavagem e higienização, ele é só para polimento, a gente não vai usar com produto nenhum, porque como eu disse, esse tecido é tecnológico, ele já tem uma tecnologia e ele por si só ele já faz um polimento bastante interessante. Então na hotelaria a beleza é muito importante, por exemplo, os puxadores, as maçanetas e onde a gente coloca a mão nas torneiras, né, elas normalmente ficam muito feias, dá um aspecto de que o banheiro todo não foi lavado. A gente vai colocar a mão na torneira, aquela torneira está muito feia, né? Então a gente vai fazer um polimento, isso dá um acabamento maravilhoso. Foi muito usado o polimento antes da pandemia, né?
Agora a gente tem o problema de que fazer o polimento sem o produto desinfetante pode também levar a algum tipo de contaminação para outros quartos ou outras áreas que forem ser higienizadas. Então a gente pode fazer esse acabamento usando o lisoforme, por exemplo, para falar de um produto que é doméstico, mas o produto que costuma ser usado em larga escala em hotéis ou hospitais, né, um dos que está mais sendo usado é o quaternário de amônia, que está sendo muito indicado, né? É mais ou menos a fórmula do que a gente usa em casa, o lisoforme, né? É com base em amônia e tem um alto poder desinfectante. Existem outros tipos de desinfetantes usados também em larga escala, depois a gente vai falar sobre isso. Mas uma outra dica muito legal, que aumenta muito o rendimento do trabalho, torna ele muito mais rápido e mais eficaz, é o rodo combinado. Rodo combinado é aquilo que flanelinha usa para limpar vidro de carro, né, posto de gasolina, coisa assim. Rodo combinado, de um lado tem uma esponja, né, e às vezes um pano fofinho, né, e do outro lado aqui um rodo, né. Esse meu, ele ajusta, né, o que é legal, ajusta o cabo, né, o comprimento, o que ajuda bastante a lavar as janelas. Isso aqui também é usado para lavar box, né, o que facilita e torna muito mais rápido o box. E outra coisa é o jeito como se lava, né, então em vez da pessoa ficar passando assim de qualquer jeito, né, a gente vai passar de cima para baixo em locais pequenos, molhar, né, obviamente com produto, passar um do lado do outro uma vez, depois faz a secagem. Então a gente vai ter vídeos explicando isso melhor, mas isso torna o trabalho muito mais rápido e o esforço muito menor. E nada de ficar carregando aquele monte de paninhos, né? Outra coisa que a gente usa é o mop de PVA, né? O meu já tá velhinho aqui. É claro que a gente tem isso aqui profissional, né? No material muito mais forte, mas a gente basicamente puxa ele, né? Fiz uma demonstração aqui, depois vou ter que limpar, mas ele fica bem sequinho, né? E a gente pode fazer a higienização de todas as superfícies com ele. Então, coisas que estão totalmente fora da moda, que já não era para ser usado antes, mas com a pandemia muito menos, não usem nem em casa, espanador, limpeza que a gente chama de limpeza seca, né? Principalmente espanador só levanta a poeira e leva de um lado para o outro, e se houver contaminação ali, vai espalhar contaminação. Vassoura seca em lugar contaminado, em lugar que você não sabe se está contaminado ou não, como pousadas, hotéis, não é mais para ser usado, pelo mesmo motivo vai levantar poeira. Então nos hospitais já não se usava a técnica que a gente chama de varredura úmida, sempre, nunca varredura seca, para não levantar poeira. Então a varredura úmida a gente vai fazer com o mop. Agora tudo a gente vai substituir pelo mop PVA. Então nada de paninho, o mop substitui, não tem paninho, né? Para você usar em casa, se você comprou um novo, tem que deixar ele de molho um tempinho na água, né, até ele ficar macio o suficiente para poder ser usado, tá? Então a dica é essa. E a última, que é uma dica que já se usava muito na hotelaria antes da pandemia, mas que não serve tanto para higienização, que é esponja mágica, né? Ele já era usado isso fora do país, se chama Magic Sponge também, é bastante parecido, que é um produto, uma espécie de plástico que é para ser usado sem nenhum material de limpeza, sem nada, né? Ele já limpa por si só, com a sua própria tecnologia, você só molha, pressiona ela nas mãos, assim, não pode torcer senão ela rasga. Isso aqui é muito bom para limpar estofados, mas não pode ser estofado preto, senão ela mancha um pouquinho porque ela é branca. Mas
é muito bom para fazer uma limpeza de sofás. Mas isso aqui não serve para higienização e não pode ser usado com nenhum outro produto de limpeza, só água, tá? Mas é uma coisa legal que nos ajuda, ela pode ser usada em várias superfícies, em mesas e tudo, só não em superfícies pretas, certo? Então, bom, as minhas dicas eram essas e sempre usar a luva e equipamento de proteção completo. Com a pandemia, de novo, isso se torna mais complexo, né? Então, antes a gente via muita gente de limpeza em todos esses lugares com uniformes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de manga curta. Isso não pode mais acontecer, né? O uniforme, uma das principais funções é proteger o corpo e por isso manga curta não combina com isso. Botões como a minha camisa também não, também é comum a gente ver nos hotéis aqueles uniformes de camareiras com botões. Eu sempre fui absolutamente contra isso, por dois motivos: por segurança, porque se é uma atividade que a gente se mexe, que a gente tem que subir escada, que a gente pode enganchar em coisas, então alguma coisa que enganche não é seguro. E também porque expõe o corpo, né, na lateral e são movimentos que a gente faz com o corpo, e para proteger inclusive de assédio sexual, que é infelizmente comum, né, principalmente por parte dos hóspedes, mas às vezes por parte inclusive de próprios funcionários do hotel. Então eu nunca recomendo nenhum tipo de uniforme com botões, certo? E a luva, e aí, bom, isso foi só um parênteses sobre o uniforme, né? Então o uniforme agora, para proteger melhor o corpo, ele tem que ser de manga comprida, né? O ideal é que, claro, seja bem pensado o tipo de tecido que vai ser usado de acordo com o esforço físico que vai ser feito. E a luva, a gente normalmente dá aquela dobradinha na beira, porque a pessoa vai levantar a mão, por exemplo, com a mão molhada, e o produto químico ou a água vai ficar aqui, não escorre pelo corpo da pessoa que está fazendo a limpeza, né? A gente precisa de cuidados muito maiores agora na pandemia. É bom usar sempre protetor de rosto, máscara obrigatório, né? E a gente vai conversar muito mais sobre isso ao longo das próximas aulas, mas era só para dar uma dica dos principais materiais. O último material, que assim é realmente um sucesso, eu adoro, uso sempre na minha casa, são os sprays, né? Esse aqui era um vidro até de outro produto, que eu já mostrei várias vezes, que eu uso com a mistura de água e água sanitária. Aliás, não pode misturar nenhum produto químico. É exceção de água sanitária com água apenas, água, né? Água sanitária é muito perigoso misturar com outros produtos químicos, mas ela só funciona diluída em água, não é bem misturada, né? É diluída, certo? E aqui, isso aqui também eu peguei. Outra dica interessante é que você precisa rotular tudo que está dentro, né? Então eu sempre coloco o nome aqui e rotulo. Agora, você pode pegar o próprio produto, porque normalmente o borrifador, ele encaixa. Esse borrifador era de outro vidro que já até quebrou, e eu encaixei ele aqui, então eu sei exatamente que produto tem dentro, né? E borrifar, ele ajuda a espalhar o produto, colocar o produto na quantidade certa, porque seguida os alunos me perguntam isso, né? Mas que quantidade de produto eu coloco para limpar o vaso sanitário? Então, ao borrifar, você não faz essa pergunta, porque você tem que borrifar em toda parte, tem que deixar todas as partes com o produto. Então, você vai borrifando até borrifar tudo, né? E gasta muito menos, é muito mais econômico, né? Isso é que eu não sabia, mas foram feitos já testes, né? De que é muito mais econômico, e é mesmo. Então, em casa eu sempre adotei isso. Borrifador vale muito a pena e sempre recomendo quem trabalha em quantidade, como na hotelaria, como nos hospitais, não tem como fugir. Tem que usar borrifador, sim. Nada de ficar espalhando e gastando produto, colocando em baldes com água. Então, sem essa de ficar cheia de baldes, paninhos, que a gente se confunde, usa os paninhos errados. Paninhos com cores diferentes, não precisa anotar
nomezinho, não precisa anotar o que é. Vermelho, né, para coisas com mais alto risco de contaminação, o verde coisas com menos risco de contaminação, amarelo para o quarto, tirar pó, você pode ainda ter mais outro, né, paninho para isso. Pó também não se faz a seco, né, mais. Então, um bom produto é esse aqui, porque esse produto aqui não mancha. Então, também eu falei da importância, né, ou pode botar direto aqui. Cuidado, né, se não estiver bem vedado por causa de eletricidade, né? Mas é um produto que pode colocar direto em qualquer superfície, quase qualquer uma, nunca vi ele manchar nenhuma superfície, e tem que ser usado sem diluição, né? Eu já expliquei isso também num vídeo sobre diluição. Mas pano verde para limpar tudo e o pano azul para fazer um polimento se necessário, ou fazer um tipo de finalização qualquer em algum vidro ou em algum objeto, uma superfície cromada, certo? Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado. Muito obrigada e continue com a gente.